Olá, Maria Lúcia, do Tete a Tete. O tema de hoje é: improvisar é o mesmo que criar? Tema instigante esse. Como vocês sabem, gosto de tirar de livros alguns conteúdos e daqui sair um tete a tete também bem leve, mas bem reflexivo, sempre para agregar valores aos seus valores. E eu li num livro que um jovem flautista tocava numa pequena orquestra e numa de suas viagens ele olhou e viu exposta uma flauta. Entrou, experimentou, vou levá-la. Comprou e voltou e começou a trabalhar a flauta, esse instrumento de sopro. E num próximo concerto, mais à frente, ele entrou na orquestra com a flauta. Começou a tocar, todos começaram e tudo mais, e ele foi seguindo. Só que quando a orquestra parou de tocar, o grupo, ele continuou. Ele continuou e fez assim o grande finale. E alguém da plateia gritou: "Isso é obra de Deus." E foi muito aplaudido. O que aconteceu? Pediram para que ele ensinasse um dos componentes da orquestra a tocar como ele tocava, de uma forma assim super levitante, amaciante. E ele falou: "Sim, eu vou passar uma temporada fora, já que nós não temos evento nenhum marcado. Vou para uma casa que eu tenho mais afastada daqui. Ele pode com você?" "Pode." E lá se foram os dois. Chegando à casa do mestre da flauta, ele falou: "Prepare-se, porque no dia seguinte nós vamos começar." E ele entregou para o jovem, no dia seguinte, um trechinho pequeno de uma partitura e falou: "Toque." "Toca?" "Veja a partitura e toque." E ele tocou. Acabou? Não tem mais nada? Tem mais, muito mais. Mas parar aqui? Toque de novo. E ele foi e tocou de novo. E que mais? Porque tá aí. Toque a partitura, de acordo com a partitura. Mas eu já toquei. E assim foram se passando os dias. E o rapaz já foi ficando nervoso, se sentindo assim completamente chateado, porque ficava pensando que eu sou o quê? Eu vou ficar só tocando esse pedacinho? Até que ele falou assim: "Olha, muito obrigada, eu não sei o que o senhor quer que eu faça e eu vou embora. Só que eu estou com vergonha de voltar para minha cidade e me integrar ao grupo depois desse tempo que eu passei aqui e não ter produzido nada, não ter criado nada." "À vontade, pode ir, foi muito bom conviver com você." E ele foi para uma cidade vizinha dele, ou próxima a dele. E quando ele soube que haveria uma apresentação de músicos, de outros músicos na cidade, e ele foi assistir, mas levou com ele a flauta, aquela que lhe custou tanto suor e lágrimas. E o que aconteceu?
ele sentiu uma vontade interior tão forte que ele se misturou aos músicos. E quando eles começaram a tocar, ele pegou a flauta e começou a tocar. Só que aconteceu aquilo que aconteceu com o seu mestre. Hoje é o dia do mestre, parabéns. Vocês são fundamentais na nossa vida, no nosso crescimento. E foi acabando a música e ele continuou a tocar a flauta. E aquilo estabeleceu um silêncio, como se todos estivessem assim no paraíso. Quando ele acabou, alguém lá da plateia falou: é obra de Deus. Ele entendeu então o que o mestre quis passar para ele. Não se limite a um pequeno pedaço. Vá, explore, crie, improvise. Foi aí que ele percebeu o significado da improvisação, da composição e da criação. Esse duo, né, ficou na minha cabeça, porque não entra só criação e improvisação, entra sentimento, né, entra tantos componentes que te fazem chegar, né, a lugares nunca antes imaginados. Uma certa vez, outra história bem interessante nesse sentido, o lugar, a instituição que eu trabalhava, nos mandou para fazer um curso de criatividade. O professor fantástico, Mena Barreto, nunca me esqueço. Ele então, éramos uns 20 na turma, ele distribuiu, colocou sobre nossas mesas uma folha de papel A4 e falou assim: aqui estão os lápis, aqui estão alguns, né, elementos fundamentais ao que eu quero que vocês façam, depende de cada um. Eu me lembrei, ao pensar nesse vídeo, na pequena partitura. E eu, como sempre, parti para o meu clássico desenho: 2 coqueirinhos, uma rede, lá no fundo do mar, pintei achando que estava abafando, fiz um barquinho, um sol. Então ele começou, deu 5 minutos para a gente, começou a passar à frente das mesas. Quando ele passou em frente a mim, ele falou: que pena. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? E ele então chegou perto de um outro colega meu e falou: parabéns. O que será que ele fez? Qual será a mágica que ele fez? Sabe como foi a mágica? A folha dele estava em branco. Em branco. Porque para criar, explicou o professor, você não pode cumprir ordens. Você tem todos os elementos, mas você precisa ter sentimento. Você precisa saber colocar para fora, né, tudo aquilo que você imagina, que você gostaria de expor, de ter, de fazer. Ou por que não improvisar? De repente é horrível para você, mas você sentiu vontade naquela hora de criar, de improvisar. Foi uma grande lição para nós, uma grande lição. Porque, lembrando Michelangelo, quando ele começou a esculpir uma grande pedra
e já aparecer quase que uma figura humana dentro daquela pedra enorme. Uma pessoa estava observando e falou: como você consegue fazer isso? É impossível. Ele falou: não é não. Eu estou apenas libertando esse ser dessa pedra. E para isso eu tenho que retirar as impurezas, deixá-la livre. Que nesse dia de hoje, dia do professor, do mestre, 15 de outubro, a gente consiga entender e proceder como pessoas que ousam em criar, improvisar, fazer sem ter medo de ousar. Esse é o grande aprendizado que eu tenho retirado da vida. Ousar com moderação, mas com satisfação, com emoção e com realização. Parabéns, professores. Parabéns por nos ensinar a ousar para aprender, para repassar nossos conhecimentos e compartilhá-los com outras pessoas, agregando valor às suas vidas. Muito obrigada. Até o próximo Tete a Tete.